Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Professor, o senhor ficou me devendo uma resposta no programa da semana passada. Afinal de contas, as orelhas crescem o tempo todo ou não? Olha, deve ser um mito. Eu fui raciocinar, é impossível crescer. O que acontece, tanto o nariz como a orelha tem cartilagem. É um tecido que vai amolecendo com o tempo. É ao contrário. O que pode fazer é descer, né? A cola baixa amolece e aquilo cai. E o sujeito tem a impressão que está aumentando de tamanho. Ele está no mesmo tamanho, só que ele vai caindo, né? Então é difícil qualquer tecido falar que ele cresce, a não ser câncer. Geralmente há regressão em todos. Professor, as farmácias populares de Uberaba, algumas delas, estão dando tomé nas pessoas que precisam do remédio de hipertensão. Que é contra a hipertensão. O que é tomé? Dando o golpe. Dando o golpe. As pessoas pegam a receita, levam à farmácia popular, têm direito ao remédio gratuitamente. Mas o que algumas farmácias estão fazendo? Quando a receita é de produto de marca, eles dizem que não podem entregar gratuitamente o produto de marca. Tem que ser o genérico. Mas que como a receita já está ali, eles fazem um preço mais barato pelo produto de marca. Quando a receita é de genérico, eles alegam que não tem o genérico, mas tem o remédio de marca. Também vendem com desconto. Ou seja, o governo está facilitando o tratamento contra a hipertensão, mas algumas farmácias estão dificultando. Coisa típica de Brasil. Realmente é um absurdo. Aliás, não pode trocar medicamento. Só o genérico pode ser trocado. E não é só, ele não pode ser nem oferecido. Por que o genérico pode ser trocado? Por causa da lei do genérico. O genérico pode ser trocado por outro genérico, e o farmacêutico pode fazê-lo. Está na lei, ele pode trocar. Quer dizer, não tendo aquele, ele pode trocar por outro genérico. Isso é uma demonstração de que remédio de marca tem outras propriedades? Olha, a rigor, o genérico deve ser exatamente igual um xerox do de marca. Só que isso é importante que a população saiba, que existem diferenças, né, em relação à absorção do medicamento, a biodisponibilidade, quer dizer, aquilo que está no sangue do indivíduo que o toma, para poder fazer o efeito. E essa fiscalização tem que ser feita de 6 em 6 meses, dos genéricos. Então, se isso não for feito, porque esses testes têm que ser feitos em doentes. Não pode ser feito em indivíduo normal. O indivíduo normal absorve normalmente. Agora, o doente não é um indivíduo normal, não? Marcos? Normal, do ponto de vista mental. Agora, do ponto de vista anatômico, ele deve ter alguma alteração, né? Então, a absorção dele é diferente. Então, o que acontece com os genéricos é que não são feitas as fiscalizações para ver se aquele remédio, a dose é exatamente igual ao outro. Agora, a indústria farmacêutica, ela faz isso com rigor. A única diferença é essa. Quer dizer, se a indústria de genéricos agir dessa forma, o genérico é exatamente igual. E o remédio manipulado? Quem é que fiscaliza para ver se as dosagens estão corretas? Deveria ser a fiscalização da vigilância sanitária. Esse é outro problema. Precisa haver fiscalização. Professor, e qual é a diferença entre o genérico e o similar? O similar parece com o remédio de marca. Quer dizer, é de laboratório de indústria farmacêutica, né? Só que esse similar, ele parece com o sal que foi descoberto para aquele laboratório. Ele parece. Quer dizer, teria a mesma composição e tal. Só que é similar. A própria palavra quer dizer parece com. Aparecer não quer dizer que seja. Por que acontece isso? O laboratório que fabrica o remédio, ele vende para outros laboratórios menores aquele mesmo sal. Só que não existe o rigor, né, que teria a indústria farmacêutica que o fabrica. Qual é a diferença? Às vezes a dose... É um produto de segunda categoria? Segunda categoria. Às vezes a dose é a metade do outro, ou 10%, ou 15% a menos.
Isso tem influência no tratamento? Tem. É evidente, né? Claríssimo. Às vezes a gente tem essa experiência, você receita um remédio similar e não tem resultado às vezes. Isso acontece, ou aconteceu com alguém, de receitar e não funciona. Ele troca pelo de marca, pronto, o problema resolve. Então, esse problema de medicamento é seríssimo. Eu acho que a vigilância sanitária e a Anvisa precisa ter mecanismos de fiscalização. Porque isso também, quando o médico receita e não há resultados, quem é prejudicado também é o médico, porque não obtém resultados. Isso realmente é uma coisa muito séria no Brasil, né, esse rigor. Tanto é agora, Wellington, que os laboratórios farmacêuticos, aqueles de drogas inovadoras, quer dizer, que fazem descobertas, estão vendendo genérico para concorrer. Quer dizer, põe no preço do genérico, fala que é genérico, mas é remédio de marca. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e consultor deste programa. Professor, com quem conversamos hoje, em especial? Nós conversamos hoje com um oftalmologista. Aliás, os olhos, o corpo humano é engraçado, não sabe qual que é mais importante. Mas os olhos são importantes, né, velho? Porque acho que a pior coisa é ficar cego. E para falar dessas doenças, né, que podem levar à cegueira, se não tratadas, evidentemente. Nós vamos conversar aqui hoje com o Dr. João Márcio Fernandes. Doutor João, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Ed. Bom dia, doutor Hamid. Obrigado pelo convite. Quem usa óculos sabe que a todo instante precisa limpá-los, porque é impressionante a sujeira que é parada pelas lentes. E qual a proteção do olho de quem não usa óculos? O que faz essa limpeza natural dos olhos? É a lágrima, né? A lágrima é o principal... Então chorar faz bem? Olha, não é que faz bem, né? Tem que ter a quantidade certa, no momento certo, porque na realidade existe uma lubrificação do olho e uma limpeza ao mesmo tempo, já que a lágrima tem enzimas, né, que combate tanto o crescimento de bactérias quanto a limpeza de materiais, da poluição, por exemplo, né, que cai no olho. Então, é constantemente formada a lágrima e na parte superior do olho, e ele vem descendo aquela lágrima, limpando e escoa pelo canal lacrimal. Então, essa limpeza é direta. A poluição tem aumentado esse tipo de problema nas pessoas? Tem. Existe, inclusive, muita alergia por parte da poluição, né? Alergia, toxicidade, irritação dos olhos, porque às vezes a lágrima não consegue lavar em tempo hábil, entendeu? Aquela poluição para não provocar uma ardência, uma irritação nos olhos, uma toxicidade aos olhos. Olhos vermelhos, sintomas de consequências de poluição ou não? Uma delas. Tem muitas causas. Outras? Ixi, muitas causas. Desde alergia, pressão alta, muito alta, vamos dizer assim, né? Conjuntivites, das diversas formas. E nós temos também ceratites, outros problemas inerentes ao olho, uveíte, outras doenças que dá olho vermelho. Então, são muitas as causas, né? Muita gente combate olhos vermelhos com produtos comprados em farmácia, né? Como, exatamente. Por exemplo, Claril. Todo mundo conhece. Isso. Isso é proveitoso? Olha, ou não se deve fazer isso sem consultar o médico? Naturalmente não deveria, embora não cause grandes problemas, né? Porque a pessoa pinga uma hora, não pinga outra, não é aquele habitual, né? Pingar 3, 4 vezes por dia. Alguns chegam a esse ponto. Mas, na realidade, uma vez ou outra não vai causar grandes problemas. Mas o que ele faz é apenas fecha os vasos. Os vasos estão dilatados por uma irritação externa ou interna, e aí ele vai e fecha os vasos. Então, dá aquela sensação de alívio, porque vasos altos, vasos engurgitados, dá a sensação de corpo estranho. Então, uma vez que você fecha aqueles vasos, perde essa sensação e clareia os olhos, porque menos fluxo sanguíneo vai ter ali. João, qual é a composição desse Claril
um vasoconstritor? Vasoconstritor. Todos eles são vasoconstritores. Mas ele pode prejudicar também, né? Na realidade, o que acontece? Se você tem um glaucoma, uma pressão alta, cujo líquido de dentro do olho, que é o muracoso, é drenado para os vasos conjuntivais, se você fecha isso aí, obviamente, o que vai acontecer? Vai diminuir o fluxo, a drenagem. Então, isso aí pode ser prejudicial. O que a gente vê é que o pessoal usa depois não usa, entendeu? Usa esporadicamente. Pois é, mas isso é até importante a população saber, porque usar sem ter um diagnóstico primeiro, se tiver um glaucoma, ela vai usar isso e vai piorar a situação, com certeza. E outra coisa, também você vai camuflar uma doença que está ali advindo, alguma coisa assim, né? Que chamaria atenção, deveria olhar por quê, e aí pinga o colírio, acha que está bom e continua aquilo cronicamente, né? E além do mais, esses colírios com o tempo perde o efeito. Ele tem que pingar mais vezes. O hipertenso tem a pressão ocular também aumentada? Não tem relação. Não tem relação? Não tem relação entre o glaucoma e a hipertensão. Se bem que uma hipotensão exagerada numa paciente de glaucoma é prejudicial. Tá? Por exemplo, a pessoa tem uma pressão aumentada, naquele 14, 13, aí abaixa para 9, um paciente tem glaucoma. Então, diminui o fluxo sanguíneo no fundo de olho. Então, é prejudicial. Então, tudo tem suas regras, né? Não pode nem ser muito, nem ser pouco, né? Professor Hamid, alguns desses produtos aí para os olhos têm antibiótico, ou são antibióticos. O senhor é um crítico do uso indiscriminado do antibiótico. Sure. Quais as consequências do antibiótico usado no olho para o organismo como um todo? Os prejuízos são os mesmos do antibiótico para outras doenças? A mesma coisa. Tanto o antibiótico usado na pele, em pequenas doses, como que é usado nos olhos, ele pode provocar uma resistência bacteriana depois. Por que resistência bacteriana? Mas nesse caso aí dos olhos, uma resistência bacteriana nos olhos ou no organismo por inteiro? Não, no organismo como um todo. Mas felizmente, esses antibióticos, eles provocam bem menos. É claro, por quê? Porque não existe absorção total deles, né? Quer dizer, eles não caem na corrente sanguínea como um antibiótico é dado por via oral ou injetável. E isso, ao longo do tempo, usando muitas vezes, sensibiliza o indivíduo àquilo. Tanto sabe por que existe resistência bacteriana também? Por causa dos antibióticos dados para os animais. Agora, alguém está perguntando, por que será que ocorre isso? Os animais irracionais. Os animais irracionais. Pela carne. Porque nós comemos carne de animal e tal. Alimentos que hoje... Quer dizer, tudo isso é um problema seríssimo. Quando o fazendeiro injeta lá um antibiótico no seu gado, lá no campo, e depois esse gado é abatido e nós o comemos, nós sofremos as consequências do medicamento usado no tratamento desse animal? Sofremos consequências e uma é gravíssima. É o choque anafilático. Por exemplo, um indivíduo que é alergia à penicilina e nunca tomou na vida penicilina. Ele faz a primeira injeção e ele tem um choque anafilático. Mas aí o médico fica, mas por que foi acontecer isso? É por causa da penicilina injetada no animal. Ao comê-la, ele fica sendo sensível, é um alergeno. Então, medicamentos é uma coisa séria, são coisas sérias. Doutor João, no caso específico aí da sua especialidade, a oftalmologia, o sujeito que tem problema nas vistas, como nos demais ramos aí da medicina, ele não deve tomar medicamento ou usar medicamentos sem consultar um médico primeiro? Com certeza, né? Existem medicamentos que provocam ou estimulam o aparecimento do glaucoma, da catarata, então, quer dizer, alterações na córnea. Eu não sei se por dificuldades financeiras, nós brasileiros gostamos de ir à farmácia simplesmente e pedir algum produto contra algum problema que estamos sentindo. Pois não. No caso dos olhos, então, isso é altamente danoso. De primeiro ainda tinha o tal de anestésico, que usavam muito solda elétrica, né? Trabalhava com solda elétrica, logo que tinha queimadura usava aquele anestésico. E como não passava, eles continuavam usando. Aquilo ali fazia amolecer o colágeno da córnea e entrava no melt, ou seja, uma dissolução da córnea. Só para você ter uma ideia, a gravidade de um determinado colírio, aparentemente benéfico, né? Mas usando muito ele causa uma perda da córnea. Em relação à pergunta anterior, tanto isso é verdade
do mal que o antibiótico pode fazer, é que agora qualquer medicamento antibiótico tem que ter receita, com retenção da receita, né? Retenção. Quer dizer, uma semi-retenção, porque o indivíduo leva o carbonato para sua casa, mas a receita tem que ficar lá. A branca tem fiscalização sobre isso. Então você não compra mais pomada que tem antibiótico, qualquer colírio, se não tiver receita médica. E quem trabalha na farmácia, o balconista, sabe disso em relação aos produtos oftalmológicos? Ele sabe que aquele produto tem a lista é antibiótico? Já, tem uma lista já pronta pelo Ministério de Saúde, né, da Anvisa, indicando todos que tem que ter receita ou não. Eles têm a lista lá, todos sabem. Pela experiência de ambos, isso está sendo respeitado das farmácias? Bom, pelo menos em relação aos meus pacientes, parece que sim, né? Os que eu tenho consultado, indicado, realmente tem tido essa retenção da receita. Então, João, e nós já passamos automaticamente também, né? O Berabense cuida bem dos olhos? Olha, é difícil a gente falar, porque nós não temos uma amostragem, né? Mas temos bons serviços na cidade e boas informações como a sua aqui, em relação à saúde como um todo. Então, mediante essa cultura, né, essa educação, existe realmente um cuidado muito dos olhos, porque todo mundo tem medo, realmente, como o doutor Hamid falou, de perder a visão ou diminuir a visão. Qualquer diminuição que seja é extremamente danoso para o paciente. A oftalmologia, como toda especialidade, é um serviço caro para o paciente, especialmente se considerarmos aí o valor de salário mínimo, etc. Não que o médico esteja sendo extraordinariamente bem remunerado, mas o rendimento do cidadão brasileiro é pequeno, especialmente no caso nosso aqui de Uberaba. O serviço público oferece um atendimento de qualidade para o uberabense? Na realidade é o seguinte, todos os profissionais aqui são muito bem capacitados. E o Hospital Escola, por exemplo, vamos dar um exemplo do Hospital Escola, né? Tem todos os equipamentos necessários para a realização de qualquer tipo de cirurgia ocular. Mas tem uma fila que anda ou não? Olha, agora eles adquiriram um super aparelho lá, entendeu? Que estão ativando determinadas filas que estavam represadas. Tipo cirurgia da retina, vitrectomias, né? Então, eles adquiriram um super equipamento lá específico para essa área. Então, que era o maior represamento, era nesse ponto, né? Quanto ao problema das outras cirurgias, parece não haver filas. O problema maior é entrar lá. Quer dizer, assim, por exemplo, consultar, fazer aqueles exames, né? Então, atingir lá. Uma vez que está lá já no sistema, eles têm sido muito bem resolvidos nesse aspecto. Na sua especialidade, professor, a fila anda lá no... É difícil. Porque a demanda é muito grande e os funcionários, quer dizer, o pessoal que atende, não são muitos. Então, isso dificulta. O outro problema é o exame complementar. Você faz a consulta, faz o diagnóstico provável, vai pedir o exame depois de um mês. Quer dizer, quando for fazer o exame, a doença pode ter mudado de rumo, ela pode ter evoluído de uma outra forma. E resulta, às vezes, em conflitos entre o diagnóstico clínico e o achado laboratorial. Então, esse é problema brasileiro, aliás, né? Tanto é que o Ministério da Saúde agora vai disciplinar isso, né? Mas ninguém faz nada com proibição, né? Não, tem que ser isso. Tem que resolver os problemas de infraestrutura. Por que o serviço público, quer dizer, no contexto da sua pergunta, que o João respondeu, porque falta infraestrutura, né? Em tudo. Nós temos uma única exceção, talvez, no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, que até tem uma polêmica lá, né, porque estão querendo abrir leitos para convênios, e tem a turma do contra e a turma do favor, cada um com suas razões, né? Então, o problema é seríssimo isso. Até o João, eu queria aproveitar a oportunidade só para lembrar sobre a pergunta do Wellington, do olho seco, que o olho seco também pode ser causado por doenças. Eu sei que você sabe muito bem disso. Tem algumas doenças que dificultam a fabricação de lágrima. E são doenças sistêmicas. Então, essa lágrima que existe no olho e que diminui, ela pode também existir, por exemplo, no pâncreas, na vagina, na mulher,
não há secreção do líquido. E no pulmão, devia ter uma tosse às vezes, viu, João? Tosse 1 ano, 2, 3 anos, e ele tem uma síndrome seca que chama. Essa é a doença. A que o João falou, não. Essa é uma doença séria, até nós tivemos a oportunidade de comentar aqui. É síndrome seca, né? Que começa, né, João? E eles têm um exame espetacular para fazer esse diagnóstico, né, João? Dosagem da lágrima, né? Rosa bengala, né? Rosa bengala e também a fita, né? A testa do mato-borrão. Exatamente, Schirmer. Um teste de Schirmer, que é uma fitazinha de mato-borrão, exatamente, que põe no olho e ele vê a quantidade de lágrima, vai absorvendo. A fita absorve a quantidade de lágrima. Dependendo da quantidade que absorveu, você classifica ela como falta de lágrima ou o olho normal, né? Produção normal de lágrima. Qual é a causa mais comum de olho seco? Olha, a causa mais comum de olho seco que nós temos aqui exatamente é a mulher depois da menopausa, diminui a produção da lágrima. Então essa é hormonal. Então diminui o tecido que produz a glândula lacrimal, ela de um processo imunológico, hormonal, ela diminui a produção e às vezes até secando mesmo, acabando de vez com a produção de lágrima. Então essa é a causa mais comum. Fora disso é poluição, alergias, né? Então tudo isso provoca também olho seco. Então tem as doenças autoimunes, né? A artrite reumatoide, que é a especialidade do professor. Então, quer dizer, tem as doenças autoimunes, sistêmicas e também própria do olho, né? Existem, então, situações em comum entre a oftalmologia e a reumatologia? Mas uma relação muito grande, né? Às vezes o oftalmologista pode fazer o diagnóstico de uma doença reumática com 1 ano de antecedência. 1 ano. Às vezes tem umas que são 2, 3 anos. A espondilite anquilosante. Primeiro aparece no olho sinais de uveíte, iridociclite, depois que aparecem os sinais sistêmicos. É uma doença... E o inverso é verdadeiro, viu, João? Com certeza. Olha, nós temos uma boa notícia aqui para as pessoas que usam o ambulatório Maria da Glória. O reitor Virmondes e a prefeitura estão em negociação e a prefeitura vai construir uma recepção para o ambulatório Maria da Glória, para dar um melhor acolhimento às pessoas que buscam atendimento ali. Muitas delas chegam de madrugada, e ficam ao relento. Então esse tipo de problema será resolvido. Não sei se este ano, mas pelo menos estão conversando para que haja uma solução. Por outro lado, não há discussão alguma para resolver a situação de recepção às pessoas que vão à penitenciária Luiz Inácio de Oliveira para visitarem parentes. Na maioria, mulheres, né? As visitantes são mães, avós, irmãs, companheiras. Os homens vão muito pouco visitar alguém da penitenciária. Normalmente, 90% a 96% dos visitantes são mulheres. As pessoas ficam horas ao relento diante da penitenciária, aguardando o momento de verem os seus parentes e em situação assim aviltante, indigna, não tem sequer um banheiro. As pessoas, para fazerem as suas necessidades fisiológicas, precisam ir ao mato existente nas imediações da penitenciária. Ou seja, um tremendo descaso do Estado para com o cidadão. O cidadão que está ali para visitar um parente que está preso não é um bandido, não é um marginal. Claro que tem exceções, mas é preciso dar dignidade a essas pessoas que estão ali à espera do momento de visitarem os seus parentes. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Professor Hamid, nós comentamos aqui há 2 semanas que a prefeitura havia colocado 2 médicos e um farmacêutico à disposição do judiciário para o assessoramento dos juízes nos casos de ações judiciais em que as pessoas estão lá pleiteando medicamentos ou algum tipo de tratamento negados pelo serviço público por N razões. Apenas 3 juízes até agora aceitaram esse assessoramento. O restante não, continua decidindo com as suas próprias convicções. E nós sabemos que é difícil para um magistrado também
negar um medicamento solicitado para alguém a partir de uma prescrição médica, porque ele não tem formação para contestar isso e, obviamente, ele não quer ficar com esse peso na consciência de ter contribuído para o agravamento da saúde do cidadão. Mas há um número que chama a atenção, e eu até publiquei este número na minha coluna no Jornal da Manhã na semana passada, não sei se o senhor o viu. Eu vi. Vamos falar aqui para os nossos telespectadores. Somente este ano, a Prefeitura já gastou R$2.200.000 no atendimento de decisões judiciais determinando a compra de medicamento ou tratamento para 400 pessoas. R$2.200.000. Com o abastecimento das farmácias do município, destinadas ao atendimento, em tese, de 300.000 pessoas, foram gastos 1.700.000, ou seja, muito menos do que as decisões judiciais. O senhor que conhece muito bem o serviço público, isso provoca um desequilíbrio nas contas, no dinheiro destinado ao atendimento da população? Acho sim. Inclusive, esse é um problema brasileiro. O Estado de São Paulo, por exemplo, está reagindo contra isso, porque é quase o orçamento da Secretaria de Saúde, a compra de medicamentos. Agora, isso tem realmente dois lados. Se você nega um remédio e o indivíduo depois ele vai morrer por causa da falta desse remédio, é coisa grave. Mas também é mais grave ainda é a receita de um medicamento desnecessário para aquele indivíduo. E normalmente caríssimo. De R$10.000 por mês de tratamento. E além disso, de efeitos duvidosos. Duvidosos. Eu sei disso porque eu estou lá na secretaria e nós sabemos o quanto chega de processo nisso aí. Tem determinados medicamentos, inclusive artrite reumatoide. Esse é o problema. Tá certo? Que foram lançados, e a próprio laboratório já tem seus advogados próprios, que já estimula o paciente a entrar contra a prefeitura, contra o Estado, e não faz parte do protocolo do Estado, porque o Estado tem um protocolo de cada doença. Essa doença trata-se primeiro com isso, primeira linha, segunda linha, terceira, exatamente, existe. Tá? Então, na realidade, vem-se de fora para dentro, não de dentro para fora. Né? Então, quer dizer, aí aplica-se esse medicamento, depois começa a vir os efeitos colaterais, abandona e vem um outro. Aí, não, agora tem um mais moderno, mais eficaz, entendeu? E aí aquilo ali já passou. Já foi se as regras forem seguidas, regras científicas, né? Não há problema. O problema é que elas não são seguidas e às vezes até a indústria farmacêutica interfere nisso. Por exemplo, antigamente exigiam 4 critérios para diagnóstico de espondilite anquilosante. Essa doença que compromete a visão, coluna, etc. Diminuíram agora os critérios para 3. Porque se o indivíduo apresentar 3, é mais fácil do que 4. Aí o cidadão vai lá e fala, não, isso aqui está no consenso tal. São 3 critérios. Além do diagnóstico errado, o problema é a não utilização de medicamentos mais simples no começo. Deixar os complexos para depois, para não dar resposta. Fazendo aqui também uma justificativa, que esses medicamentos são realmente excepcionais quando necessários. Quer dizer, quando tudo deu errado, tem que usar. São chamados biológicos. Só que esses critérios precisam ser estabelecidos e com consciência, quer dizer, sem forçar a consciência. Agora, sobre a pergunta inicial, eu acho necessário que exista, né, o assistente técnico, quer dizer, o médico assistente. Só que a dificuldade aí é que o indivíduo tem que ser muito bem preparado. Eu ia até perguntar ao doutor João Márcio aqui, no caso de uma prescrição dele negada lá pelo Sistema Público de Saúde. É uma especialidade. Esses médicos colocados à disposição do judiciário normalmente são clínicos gerais. Ele teria condição, ou esses médicos teriam condições de contestar a sua prescrição? Eu acho o seguinte, o próprio médico ele deveria cercar-se de colegas de outra especialidade para saber, entendeu? Embasar-se naquele assunto. Quer dizer, ele não pode também, aí está exatamente igual ao judiciário, né? Está querendo abranger tudo. Ele também deveria, se não é assunto
que ele domina, ele deveria recorrer a alguém que domina o assunto. Quer dizer, subespecialidade. Então aí começa de um e vai... Não há aí nenhum demérito, pelo nenhum contrário. Demérito, não, absolutamente. Ninguém domina todos os assuntos. É impossível. Até nós comentamos aqui na semana passada que a dificuldade é essa, que a especialização hoje, a subespecialização, vamos dizer assim, é um mal necessário. Mal, entre aspas, é um bem necessário. Só que isso dificulta o exercício da medicina às vezes. E nesse caso aí é muito sério, porque um indivíduo que não tem conhecimento profundo, tanto ele pode negar, como também ele pode facilitar a aquisição. Em ambas situações, a coisa é perigosa. Por quê? Esses medicamentos, primeiro eu não estou querendo alarmar nem assustar ninguém que esteja tomando, mas a incidência de infecções é de 20%. Incidência de tumores de partes moles, 14%. Então, aí são mais ou menos 34%. E o médico que não estiver preparado para combater esses efeitos colaterais, prejuízo para o paciente. O paciente pode ter, né, consequências graves disso aí. Então, um médico só, ele tem que ter pareceristas. Mas aí o judiciário teria que arcar com isso também. Que o indivíduo não vai fazer um parecer, né, sem depois não ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo, né? Eu acho que essa é uma questão e caberia aí a Secretaria de Saúde, né, resolver esse problema, né? Coordenar, né? Tudo. Caberia a Secretaria de Saúde. Doutor João, a questão do óculos, do uso de óculos. Óculos torna o sujeito dependente? Viciado em óculos? Olha, naturalmente o olho é um órgão dinâmico. Ele tem musculatura, tem um cristalino, que é uma lente que chama cristalino, que ela é uma lente de uma máquina fotográfica, um zoom. Então ela foca em várias distâncias, né? As imagens. Então, naturalmente, por exemplo, todo mundo tem algum tipo de grau. Não há ninguém Todo mundo? Todo mundo. Mas ninguém usa óculos, a maioria não usa óculos, vamos dizer assim, né? Ninguém não. Porque maioria... não percebe a necessidade? Não é, porque o olho, por exemplo, uma hipermetropia de 2, se a musculatura do olho consegue acomodar até 10 graus, 2 para ele não é nada. Consegue jogar a imagem, entendeu? Lá de trás para frente. Ô, João, essa hipermetropia você podia explicar? É o contrário de miopia, né? É o contrário da miopia. Então você podia explicar o que é, pô? Claro, claro. Aliás, para explicar o que é o contrário de miopia, precisa explicar também o que é miopia. Não, miopia acho que muita gente sabe, né? Quer dizer que tem que aumentar o negócio para lá. Esticar o braço. Tem que esticar o braço, né? E o outro já não, o outro tem que não é bem assim. É o contrário, né? Não, a miopia, tudo é tamanho de olho, é física, né? Um olho maior do que a média, vamos dizer assim, a imagem tem dificuldade de ir no fundo do olho. As imagens captadas no meio exterior, ser focada no fundo do olho, que é uma bola, né, lá no fundo, se é um olho maior, vai ter uma dificuldade de chegar lá. Então isso é miopia, em simplicista, né, numa imagem simples. Se o olho é menor do que a média, vamos dizer assim, o olho menor, a imagem, o que acontece? Ela ultrapassa, tá? Ela é menor, então a imagem que deveria estar aqui, ela ultrapassa, porque o olho é menor do que a média. Então, se é grande, a imagem não chega. Se é pequeno, a imagem ultrapassaria. Então, esse menor seria a hipermetropia, a imagem ultrapassando. Aí o cristalino tem que fazer o papel dele e jogar a imagem para frente na retina. Isso ele consegue. Jogar para trás não consegue, na miopia, no caso da miopia. Tá? Que a imagem está aqui, ele não consegue fazer a imagem para trás. Mas quando o senhor fala em olho grande, olho maior, não, é o que nós vemos? Não, pessoa com olho grande, por exemplo? Não, tem uma certa relação, mas na realidade, cada milímetro a mais significa 3 graus. Quer dizer, cada milímetro, que é coisa imperceptível. Você não vai perceber. Mas o exoftalmo não, né? Não, isso aí já é exteriorização do globo inteiro. Pois é, não é olho grande. Hipertiroidismo pode levar a isso? Não, ele joga o olho para fora. Tá certo? Ele está empurrando o olho para fora com a gordura lá de trás, infiltrada, né? Então isso você está expondo mais o globo, não é que ele é maior, ele está sendo jogado para fora. É diferente do que um olho natural que foi crescendo geneticamente, estabelecido, né? Ficando um olho míope, quer dizer, um olho
maior no seu comprimento anterior e posterior. Olhando assim, às vezes está normal. Mas cada milímetro corresponde a 3 graus, 2 milímetros são 6 graus. 3 milímetros, que é nada, você não vai perceber isso? Vai corresponder a 9 graus. Ô, João, me lembrou uma coisa aqui. O olho de japonês, por que é pequeno? É só pálpebra. Se você pegar... Só pálpebra. Só pálpebra. Só pálpebra. Se você pegar assim, fica o olho maior do que qualquer um de nós. Mas por que todo mundo usa óculos no Japão? A tendência é miopia. Tem essa tendência lá. Entendeu? O japonês usa mais óculos que nós? Tem tendência a ser míope. Você quase não vê japonês sem óculos, né? Tem tendência a ser míope. Quer dizer, geneticamente, né? Isso tudo é genético. É igualzinho uma família que tem míope, quase todo mundo vai ser míope na família. Porque é genético, é herdado, né? Essa é uma característica, certo? Que o olho cresce mais do que a média, vamos dizer assim. Até existe uma explicação, Hélio. Por que o japonês tem o olho? Que lá chama Terra do Sol Nascente. Em relação à genética que ele falou. Quando o sol é muito forte, eles colocavam coisa de madeira para proteger. E isso, ao longo de milhares de anos, foi diminuindo, né? Foi diminuindo, tornando o olho mais no sentido transversal do que horizontal. Exatamente. Mas isso é verdade, professor? É verdade. Geneticamente, até para não parecer que eu estou chutando, foi um geneticista da USP que me falou. Porque eu tive por que japonês tem o olho? É por causa que o sol era muito forte e eles tinham que se proteger. E por que o nordestino não é assim? Porque não tive essa ideia. Mas no Nordeste não tem tanto sol assim, ué. Ô, louco, professor. Não, pode fazer mais calor. O chão é até rachado lá. Pode fazer calor, agora é diferente do sol. Tem uma diferença, né? Lá o calor é a radiação. Ultravioleta. Seria até interessante, nordestino do olho rasgado. É difícil. Né? Embora haja alguma relação. Porque há muita mistura no Nordeste com o índio. E você sabe de onde que os índios vieram? Na era pré-colombiana, vinham lá do norte, do Estreito de Bering, lá do Japão, da Ásia. Por isso que o índio parece japonês, não parece? Não tem o olho. Meio oriental. Meio orientalizado. O negócio é o seguinte, existe explicação para tudo, nós é que não sabemos. Com certeza. A gente só não sabe se a explicação é real ou não, né? Pois tem que ter fundamento, né? Doutor João, então vamos simplificar aqui para o nosso telespectador. Quando precisa se fazer isso assim para ler, é o quê? Não, isso na realidade que idade? Depois dos 40 anos? Todo mundo depois dos 40 anos começa a perder a força do cristalino, aquela que acomoda as imagens, né? Joga a imagem lá na retina certinho, em qualquer distância. Então, com o tempo, a gente perde essa capacidade. Isso é natural. É natural. O cristalino vai endurecendo, então, o que acontece? Ele não consegue mais fazer aquele movimento de engordar e de afinar, jogando a imagem para frente, para trás, né? Acomodando as Então é catarata que você quer falar? Não precisa chegar a catarata, né? É o endurecimento do cristalino. A catarata é quando você perde a imagem, né? Mas você não vai perdendo devagar? A imagem? Não, o cristalino? Não, a maleabilidade dele. Pois é, a maleabilidade. É o índice de refração dele que vai mudando. Agora, quando vem opacidades no cristalino, nesse cristalino, aí é a catarata. Quando vem opacidade, quer dizer, fica opaco, fica borrado aquele cristalino. E por que razão, João? O quê? Que ele fica opaco. É o envelhecimento das células. O corticoide tem algo a ver com catarata? Tem. O corticoide pingado, que é usado como colírio, indiscriminadamente, pode estimular, entendeu, o aparecimento de catarata. Até é bom que ele falou indiscriminadamente. Indiscriminadamente, lógico. Porque isso também é um mito, mesmo o corticoide oral, de causar catarata. Não, é só quando usado a longo prazo. O oral não tem problema. A longo prazo e indiscriminadamente. Entendeu? O local vai pingando e estimula o aparecimento da catarata. O cidadão que teve catarata, pode ter outra? Não, uma vez que você fez a cirurgia, tirou a catarata, você tirou o cristalino que nasceu com ele. Então não tem nenhuma condição de ter catarata. E essa cirurgia tem resultados efetivos assim a longo prazo? Ou pode haver algum tipo de regressão? Não. Em termos da catarata é definitiva. Pode haver problemas na retina, degeneração macular, outras alterações decorrentes da idade. João, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta relacionada com ele. Você faz uma cirurgia de catarata e coloca uma lente. Isso. Tem lente nacional e lente estrangeira. Agora, eu sei que um Fusca não tem a mesma qualidade com
Toyota, Respondeu a pergunta. Mas eu queria saber qual é a razão. Por que a lente nacional não funciona? Qual é a diferença? Não é tudo, na realidade, é tecnologia. Tá certo? Nós não investimos tanto nessa área em tecnologia. Na oftalmologia, quase tudo é importado, vem de fora, né? Por quê? Porque nós aqui não investimos tanto em tecnologia, tanto de equipamento como de lentes, na fabricação de lentes. Então, se você comparar um laboratório gigantesco desse que já implantaram 50 milhões de lentes, é diferente você ter aquela tecnologia que cada dia eles vão aperfeiçoando mais, e é nós aqui que... Eu queria... Entendeu? Que tem uma fábricazinha ali, outra, quer dizer, muito pouco. Então, na realidade, você tem que ver o que é qualidade. Todas enxergam, igual o Fusca. Ele chega em São Paulo, chega no Rio, chega em qualquer lugar, não é? Mas chega capengando também. Capengando, entendeu? É igual essas lentes que tem antirreflexo, as lentes que são asféricas, quer dizer, não livres de aberrações. Tanto faz na periferia dela ou no centro, ela tem o mesmo grau. Ela tem a mesma capacidade de focar as imagens. Já essas lentes que não são asféricas, ela central é bonitinha, mas na periferia começa a perder aquela capacidade. Começa distorções, imagem, todo mundo está vendo. Mas, por exemplo, existe determinadas tecnologias na lente que se você está no trânsito com uma determinada lente, você consegue ver um determinado gato passando lá, um cachorro passando na rua, a 25 metros antes de chegar nele, tá? Já a lente com essas características mais, entendeu? Asfericidade, etc., você consegue enxergar 50 metros atrás. Então você previne muito mais um acidente do que... É a questão da qualidade do produto. Exatamente, é tecnologia. Mas isso aí, João, eu queria ouvir essa resposta sua para dizer o seguinte, que um país evolui e progride quando ele investe em educação. Tecnologia e formação de mão de obra de alta qualidade. Isso que o Brasil precisa fazer. O investimento em educação aqui é pequeno. E tanto é verdade que os cérebros brasileiros estão nos Estados Unidos. Um deles é o Miguel Nicoleles, é o maior cientista, neurocientista do mundo. Esse dinheirinho lá do DENIT faz a diferença? Nossa Deus. Mas foi oportuna a sua pergunta. Ótimo, isso aí, sem dúvida. Foi oportuna. Quer dizer que se investisse isso em educação, esse rombo de milhões, acho que são 800, não sei quantos, né, ao todo, né? Só um deu 8 milhões de cano, né? Então, se isso fosse investido em ciência pura, como a Índia fez. Coreia, não vamos ser muito, não vamos... Índia... Coreia, em 1970, 68, por aí, Coreia, nós aqui era depreciativo, não era o termo Coreia? Todo mundo sabe, é uma pessoa da nossa idade. Mas tem Coreia do Sul e Coreia do Norte, viu, João? Mas na época não tinha. Não, tá certo. Então, Coreia. E as duas saídas de conflito, né? Exatamente. Então, hoje você vê o que é uma Coreia. Mas eu estou falando na Índia, que eu lembrei de uma coisa. O genérico surgiu na Índia. Quer dizer, é um país que tem grandes problemas, mas fabricam computadores. Né? Melhor indústria de genéricos está na Índia. Por quê? Porque o governo indiano, quando ele saiu do período colonial, ele falou, não, se não investir em educação, nós não vamos progredir. Principalmente com a China, lá pertinho, né, inimiga, e o Paquistão. Então, tem que investir em educação. Professor Hamid, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Doutor João Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Esclarecimentos. Bom dia a todos. E nós vamos registrar aqui a fala da Maria da Glória, que ligou aqui e foi atendida pela Divânia. A gente está sempre metendo pau no serviço público, né? Até porque é mais fácil criticar do que elogiar. E até mesmo porque quem fica satisfeito, fica calado. Quem está insatisfeito, bota a boca no trombone. E tem que botar mesmo, porque é uma forma que se usa para tentar consertar as coisas. Embora nem sempre as queixas sejam procedentes, sejam reais, né? Porque cada um sabe onde é que o calo dói, né? Onde o sapato aperta. Mas no caso da dona Maria da Glória, ela ligou para agradecer o atendimento que teve lá no Hospital Escola. Não é isso, Divânia? Ela mora numa fazenda, ou seja, pessoa de origem humilde, e que ficou maravilhada com o atendimento que teve lá no Hospital Escola. Fica registrado aí
este agradecimento. E a propósito desse negócio de atendimento, realmente o Brasil é uma coisa impressionante. Ainda ontem a gente conversava com algumas pessoas e dizíamos sobre o atendimento que se dá às pessoas pobres e humildes, normalmente em serviço público. Isso não se refere só à prefeitura, não, se refere também a judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo. Quando vão conversar com uma pessoa pobre, humilde, nem se dá atenção para o que a pessoa está falando, por mais honesta que essa pessoa seja. Quando se vai conversar com um vagabundo de um deputado, de um juiz, de um desembargador, de um prefeito, de um governador que meteu a mão nos cofres públicos, o atendimento é outro. Tratam com lisura, com atenção, com carinho, né? Ou seja, é uma hipocrisia, né? As pessoas que dizem que para consertar esse país nós precisamos primeiro consertarmos a nós mesmos, têm toda a razão, né? Nós precisamos aprender a distinguir o joio do trigo. É um desabafo. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.